Bom, pessoal, então nós vamos falar aqui um pouco sobre low code, vamos falar um pouco sobre copilotos, inteligência artificial, né? Como que nós conseguimos empoderar as próprias empresas, né? Ou seja, vocês mesmos ali a criar as próprias soluções, quais são os ganhos, né, que isso tem aí para a organização. Então, eu, Wesley Lombardi aqui da Bizap, e o Fabiano Portela, vamos mostrar para vocês ali diversos cenários, né, diversas possibilidades para com certeza vocês saírem daqui com alguns insights aí de projetos, né, e de atuação. Deixa eu só trazer a telinha para cá. Perfeito. Bom, antes, quem é a Bizap, né? A Bizap é uma consultoria, né, de Dynamics 365, Power Platform, aplicações de negócio, parceira da Microsoft, né? Ou seja, nós temos ali uma relação bem estreita, né, com a Microsoft, onde nós construímos, né, e damos todo o apoio para essa frente, tanto de CRM, né, toda essa jornada ali de ponta a ponta, né, desde os dados, marketing, vendas, atendimento ao cliente, né, customizações, projetos transformacionais, né, tanto low code quanto pro code, mas também nós atuamos ali com outros tipos de serviços, né, por exemplo, diagnóstico, otimização de soluções, acesso para ver ali como que nós conseguimos agregar ainda mais valor ao que você já tem hoje, né? Porque nós sabemos que algumas empresas já utilizam, né, a plataforma, mas também alguns outros pontos importantes, né? Por exemplo, governança, segurança, criação, né, de um centro de excelência, capacitação e treinamentos direcionados, integrações e extensões. Então, a Bizap, com certeza, aí pode ajudar vocês em diferentes momentos, né, em diferentes áreas ali, de acordo com o que vocês estão precisando. Bom, então vamos entrar aqui no nosso tema. Tem o pessoal aqui entrando, nós vamos aceitando. Mas, entrando aqui no tema, né, o que que é interessante aqui nós comentarmos, né? Quando a gente fala sobre transformação digital, né, que inclusive é o que a Bizap aí mais tem apoiado, né, nos últimos anos, nesse panorama de mercado nós sabemos que os clientes precisam de apoio, né? Ou seja, tem diversos estudos, né? Inclusive esses números aqui já existem alguns mais atualizados, onde eles dizem ali que 750 milhões de novos aplicativos precisam ser construídos, né, até 2025. Então você tem um aumento na demanda ali por aplicativos, né? Hoje muita coisa já está digital e você precisa cada vez mais, né, transformar processos, transformar negócios. As empresas querem automatizar. Você tem ali uma grave escassez, né, de desenvolvedores, né? Então tem um número aí bastante alto de dificuldade de você encontrar aquele dev, né, aquele analista ali que se encaixa com o que a empresa precisa para um determinado projeto. Você tem ali uma dificuldade geral, né, em relação à alta demanda, né, por soluções e a baixa oferta ali de profissionais. E aí, entrando nesse assunto, né, de panorama de mercado, a gente tem uma oportunidade justamente com a Power Platform, né? Então, esse ecossistema de soluções Microsoft, né, de você conseguir criar aplicativos, você conseguir criar soluções e não necessariamente ter uma camada de código ali uh, embutida, tem um aumento gigantesco aí que movimenta 18,5 bilhões, né, nesse mercado, só num período recente, um aumento aí de cerca de 21%, né, de crescimento. Então, ela já é há muito tempo a plataforma low code aí bastante adotada, você tem mais de 33 milhões ali de usuários ativos, né, mensais, mais de 36 mil organizações que utilizam a IA para construir as soluções, né? Então, fora todo o pessoal que já desenvolve por outros meios, você tem as empresas que só com a IA, que nós vamos mostrar hoje, já consegue ter um ponto de partida ali bem bacana. E aí, com certeza, você tem um retorno aí sobre investimento gigantesco que vocês vão entender um pouco mais nos próximos insights. Então, quando a gente fala dessa oportunidade com o Power Platform, a Microsoft ela é justamente líder, né, nesses casos, né? Então, quando a gente fala ali de cenários de automação, cenários de inteligência artificial, cenários de construir o próprio GPT, né, que são os copilotos, cenários de BI, cenários de entregar toda uma plataforma de unificação de processos de dados, a Microsoft está sempre posicionada ali, né? As ferramentas que a WhatsApp dá suporte, ela está sempre bem posicionada ali como pontos de liderança, né, sobressaindo em relação aos demais. Então, quando nós queremos conhecer, né, as soluções low code, né, falar um pouco mais sobre essa frente low code, a gente fala muito sobre acelerar a inovação, né? Então, a gente tem ali um conjunto, né, mais completo de ferramentas, onde você tem ali desde soluções, né, de hiperscala, você tem soluções ali de nível empresarial, você tem uma oferta, né, bem abrangente de recursos de desenvolvimento, onde você consegue, para cada tipo de negócio, para cada dor, para cada setor ali da empresa,
ter uma solução que você consegue impulsionar, sem necessariamente você movimentar um setor inteiro de desenvolvimento, contratar times específicos, né, de desenvolvimento, de TI, e assim por diante. Então, você tem um dimensionamento da inovação com low code, você tem um aceleramento desse desenvolvimento com produtividade, você tem essa otimização, né, da hiperautomação. Então, de acordo com o momento da empresa, você consegue encaixar ali, né, de acordo com o nível da sua maturidade. Então, quais são os padrões de valor para identificar essas prioridades e oportunidades, né? Ah, Wesley, que momento que eu estou, o que que eu posso fazer nesse primeiro momento? Então, a gente fala muito sobre modernização de aplicativos, né? Então, nós podemos ali atualizar, rearquitetar, reconstruir, criar novos aplicativos com mais rapidez e escala, né? Então, você tem uma curva aí de desenvolvimento, uma curva de prototipação, de colocar isso em produção muito mais tranquilo, mas também outros pontos, como estender os sistemas ali legados, você acelerar o desenvolvedor profissional, né? Então, você reduzir o tempo e o esforço necessário para criar novas soluções, você melhorar a experiência dos usuários, porque aqui nós estamos falando não só de criar soluções para um setor mais abrangente, como vendas, atendimento, mas principalmente atender aquelas demandas internas, muitas vezes que têm processos manuais, que não têm sistemas, ou que fazer contratações, né, de sistemas ali terceirizados ou sairia do escopo, ou seria muito caro. Então, você pode trazer melhorias, né, através de soluções para todo tipo de funcionário, para todo tipo ali de atuação, você capacitar os departamentos, que é o nosso tema central aqui, para desenvolver as próprias soluções, né? Então, ninguém sabe mais a dor do que o próprio pessoal que vive ali diariamente, né, nos setores. Então, como que você capacita eles a desenvolver as próprias soluções para eles usarem e depois escalar isso, né, para outras equipes. Então, a Microsoft, né, junto à WhatsApp, tem todo um ecossistema que, com certeza, alguns desses aqui a gente pode utilizar no seu negócio, né? Desde ferramentas já prontas, consolidadas ali, como, por exemplo, o CRM, né? Então, o Dynamics 365, ele já entrega ali diversas funcionalidades de omnichannel, atendimento ao cliente, marketing, CDP, né? Essa preparação de dados, pesquisa de satisfação, projetos, mas você também tem a frente de Power Platform, onde ele permite você estender e personalizar com pouco ou sem nenhum código, né? Então, criar ali um aplicativo, criar ali análise de dados, criar um workflow, né, uma automação, um chatbot com inteligência artificial, engajamento através de websites. Então, você consegue utilizar tanto coisas já prontas, construídas, mas estender ou criar do zero outros tipos de soluções ali. E tudo isso, obviamente, integrado a camadas do Azure, né, a camadas ali de data centers, Microsoft, inteligência artificial como OpenAI, machine learning, outras partes ali de identidade, camadas de produtividade, né? Então, como que a gente pode reaproveitar essa experiência do Microsoft 365, né, desse pacote Office, para integrar as nossas soluções, né, de Outlook, de Word, de Excel, de PowerPoint, colaboração com Teams, colaboração com SharePoint. Então, tem muitas possibilidades aqui de construir soluções utilizando algumas aqui dessas caixinhas. E essa plataforma, ela suporta basicamente todos os tipos de desenvolvimento. Né? Quando a gente fala de desenvolvimento tradicional em nuvem, desenvolvimento manual, desenvolvimento especializado ou desenvolvimento low code, a gente consegue utilizar a Power Platform. Né? Então, não pense que ela é só para soluções basiquinhas. Né? A gente consegue muito bem escalar isso de acordo com o nível de complexidade ali de solução e trazer outras frentes, né? Puxar outros pontos para construir algo ainda mais robusto. Então, nessa camada de modernização, né, com a Power Platform, a gente tem aqui um número de 90%, né, até 90% aí da modernização de aplicativos pode ser acelerado, suportada com Power Platform. Né? Então, você pode integrar e envolver com a Power Platform, você pode acelerar através da Power Platform. Né? Então, qual que é o momento ali das soluções que já existem hoje, né? Como que está o parque tecnológico da empresa ou a necessidade de criar novas soluções? Para justamente a gente ter essa discussão, né, de manter o que é on-prime, reconstruir o aplicativo do zero com escopo em especificações originais, você substituir o aplicativo, você remover o aplicativo. Muitas vezes acontece, né, com os nossos clientes, você tem lá 300 aplicações por integração, por API, cada lugar está fazendo uma coisinha diferente. E através do low code você consegue fazer o que as 300 fazem, ainda melhor, numa única plataforma e com um tempo de go live ali muito menor, né, muito reduzido. Então essa é a vantagem, né, de você modernizar aí com a Power Platform. E junto a todo aquele ecossistema de aplicações, a gente tem os copilotos, né, que muita gente aí já tem utilizado, que é um assistente que nos auxilia também
para o time que está desenvolvendo, mas também o time que está operando ali no dia a dia, né? Então, um copiloto, né, um GPT, um assistente ali para papéis específicos da empresa de vendas, de serviço, para usar o copiloto dentro do Teams, o copiloto dentro da caixa de e-mail, né? Então, você tem um assistente ali para cada tipo de atuação. E falando em atuação, a gente sabe que um dos desafios, né, do mercado é justamente a busca pelos desenvolvedores, né? Então, quem trabalha aí com gestão de pessoas, com recursos humanos, com liderança de projetos, né, enfim, sabe que muitas vezes não há desenvolvedores suficientes ou você tem uma dificuldade de fazer o match ali de acordo com o que você precisa, né? E esses números não são só nacionais, né? A gente tem aí 4 milhões de déficit de desenvolvedores, um índice de 86% das empresas lutam, né, sofrem ali para contratar talentos de tecnologia, né? Então, mesmo a gente tendo certos booms, você ainda não tem aquela pessoa que realmente encaixa ali, né, dá o fit com o que você precisa. E como resultado, as empresas elas estão enfrentando certos desafios, né? Então, você tem uma experiência ruim para desenvolvedores existentes, né? Porque você acaba tendo que jogar somando responsabilidades ou indo ali empurrando, né, com a barriga certos gaps, né, lacunas dentro do time existente, você tem um backlog de aplicativos e também lacunas técnicas, né? Então, às vezes você tem uma necessidade muito grande, uma demanda muito grande ali de novas soluções, fica lá no backlog, um dia faz, quando vai ver, seus processos continuam manuais ali ou sem grandes ganhos, né? Porque hoje, então, obviamente, você tem um atraso aí para responder às demandas do mercado. Então, quando você tem essa adoção, né, de low-code IA para construção de soluções em escala, o objetivo é reduzir esse time to market, né? Você acelerar a inovação com tecnologias de baixo código, você aumentar a eficiência dos funcionários com soluções modernas, você reduzir a lacuna técnica, né? Então, quando você empodera, quando você capacita os próprios departamentos, independente se ele é de RH, se ele é de gestão, se eles não são técnicos, você consegue empoderar eles a criar as próprias soluções para substituir ou aprimorar gradualmente os sistemas legados aí através de low-code e IA. E qual que é o impacto disso, né? O impacto disso é que a modernização, ela tem aí alguns índices já consolidados, né? Por exemplo, aqui de 2024, 85% da economia total do tempo de desenvolvimento com Power Platform, e você também tem aí que as organizações podem evitar mais de 61 bilhões, né, de dólares, milhões de dólares, em custo de desenvolvimento com o Power Platform. Então aqui tem até um comentário, né, que a organização ali enfrenta desafios com o ambiente legado, tiveram muito tempo processo de aprovação, desenvolvimento de autocódigo e acessibilidade limitada. O Power Platform ofereceu uma plataforma unificada que simplificou o desenvolvimento, melhorou a acessibilidade e forneceu uma interface amigável, né? Então esse é o ponto da Power Platform, né? Você ofereceu uma interface amigável onde qualquer um pode construir soluções ali, independente do tipo de negócio, né, do tipo de regra de negócio que ele precisa solucionar. Então, sim, né, a inteligência artificial e a Power Platform, ela empodera todos, né? Ela não é só para desenvolvedores ali que são de TI, que entendem de programação, que fizeram uma faculdade, né, do ramo, mas também você pode ter ali pessoas de negócios, né, pessoas, trabalhadores da linha de frente, né, como a gente vai mencionar aqui mais para frente alguns cases, e o copiloto redefine nessa produtividade, né? Então, imagina que com o assistente ali, com o IA, você pode reduzir, né, a taxa de cliques, você pode aumentar a taxa de entrega, você tem a taxa ali também de satisfação interna, né? Então, aqui um outro comentário, né, que construir um aplicativo do zero levaria de 6 a 8 horas, né, e conseguimos apenas descrever linguagem natural e construir em poucos minutos, né? Então, você tem um ganho muito grande, né? Imagina num desenvolvimento tradicional que você entregaria ali em 3 meses, você pode entregar 10 aplicativos em poucas semanas, né? Então é um ganho aí gigantesco. Então, ainda nessa parte de adoção, né, de low code, o modelo de produtividade ele é tanto pessoal, né? Então, uma única pessoa pode construir soluções que vai beneficiar a produtividade dela mesma, mas você também pode ter soluções entre equipes, né? Então, você começa a capacitar os indivíduos, equipes, para resolver problemas dentro ali do escopo, né, dentro do poder que você entregar para ele, né? Então, ele vai ter em mãos uma série de ferramentas, como Power Apps, Power Automate, Power Pages, Power BI, para construir desde aplicativos, insights e automação, né? Então, nós conseguimos empoderar esse pessoal para eles serem considerados desenvolvedores cidadãos. O que que é o desenvolvedor cidadão? É justamente um cidadão ali, entre aspas, comum, né, digamos assim, onde ele tem essas skills, ele tem esse aprendizado de construir soluções. Então, ele não necessariamente é uma pessoa técnica, né? Então, desenvolvedores cidadãos usando o Power Platform,
Ela vai conseguir aqui ter suporte a toda a estrutura de dados, né? Ela conseguir sozinha ali administrar essa estrutura de dados, ela consegue construir utilizando o que ela já está familiarizada, né? Que é a interface ali do Office, ela ter fontes de dados para diversos aplicativos, né? Então, mas onde estão meus dados? Eu tenho só dados em planilhas, eu tenho dados em SharePoint, eu posso usar isso como base de dados? Você pode, né? E o pessoal vai aprender a fazer isso. E como que a BZAP apoia, né, nessa jornada, nesse empoderamento do desenvolvimento de cidadãos? Essa oferta BZAP, né, do Automation Coach, ela é justamente pegar, né, esses processos morosos, ela fazer ali ah, um acompanhamento, né, com a organização, ela fazer ali diversas entrevistas, onde no Automation Coach você desenvolve soluções ali, automatiza processos, gerando um produto que vai trazer resultados de eficiência, gestão e simplificação, né? Então, a gente sabe que muitas empresas têm aquele processo, né, de caramba, queria que tivesse uma solução para isso, queria ter um aplicativo para solucionar esse ponto, ou queria construir a própria aplicação, ou comprar uma aplicação só para isso é muito caro, né, muito custoso. Então, o Automation Coach ele vai te ajudar, né, seria um pessoal ali da BizApp que vai te apoiar a você desenvolver essa própria solução, né? Então, aqui no próximo slide, né, só comentando, o que, né, o Automation Coach é você capacitar, empoderar os times internos a desenvolver soluções completas sem necessariamente envolver o time de TI. E como? Né, através de treinamentos, através de capacitação hands-on, já resolvendo as dores de negócio. Porque acontece muito, né? Você vai no mercado, treinamento de Power Apps. E aí você tem algo um pouco mais genérico ali, você tem um cenário, e aí depois o pessoal que se vira, né, para criar soluções. No Automation Coach não, né? Você tem um treinamento, uma capacitação, já resolvendo as dores de negócio, né? Então a gente chega lá na empresa e fala assim, fulano, o que que você gostaria de resolver aí dentro do seu setor? Wesley, eu gostaria de resolver aqui o nosso processo de reembolso. Beleza, vamos criar uma aplicação para isso e você vai criar e eu vou te guiar, né? Então o pessoal ele já vai aprendendo, hands-on ali, já fazendo as coisas para depois ele se sentir seguro, né? Ele ter esse conhecimento de criar outras aplicações para outras dores internas, né? Então esse é o diferencial de um treinamento tradicional aí de mercado. E por quê? Para justamente criar valor a esse negócio, né? Você engajar as equipes, você aumentar a produtividade, você diminuir esses processos manuais, burocráticos, né? Esses gaps aí de pessoas, né, internos, que muitas vezes não fazem dar esse tipo aí de atuação. Então aqui, né, só para vocês entenderem, aqui é um exemplo, né, de implantação de Automation Coach, não necessariamente precisa seguir à risca esse tipo de modelo, mas só para vocês entenderem um pouco como que funciona essa jornada. Num primeiro momento, né, de implantação do Automation Coach, nós temos uma fase de cadastro, onde nós vamos dizer, olha, empresa, nós temos aqui um serviço, né, um processo acontecendo, né, temos aqui esse tipo de projeto, está aqui o link, né, para você cadastrar, né, o interesse, você cadastrar ali o seu case, né, o seu objetivo de resolução. Então, esses participantes, dessas pessoas que nós estamos procurando impactar, elas vão dizer ali, olha, eu gostaria de uma solução para isso, eu gostaria de resolver essa dor aqui, olha, eu tenho esse processo aqui que a gente poderia rever. E a partir daí a gente entra num estágio de seleção, onde a gente vai priorizar, né, para ver qual que é o impacto, qual que é o ganho que esse tipo de solução poderia ter dentro da empresa, e a gente seleciona ali 4, 5 projetos no primeiro mês. E aí a gente separa mais de um key user, né, para poder participar do projeto, a gente vê ali quem são as equipes, e aí o pessoal vai desenvolver, beleza, você tem essa dor, você tem essa necessidade, isso aqui realmente traz um impacto positivo para a empresa, vamos desenvolver, né? Então a gente vai capacitar esse pessoal selecionado, assim, mês a mês, né, até a gente crescer no nível de maturidade interna. Então aqui, só para vocês entenderem um pouco dessa análise de case, a gente pode fazer algumas perguntas para o time, né? Então, seu app é urgente? Seu processo é de baixa complexidade? Seu processo é para usuários externos, internos? Qual é a quantidade de usuários, né, que usariam esse tipo de aplicativo? Você tem um desenvolvedor experiente? Você quer escalar rápido? É usado uma ferramenta Microsoft? Você quer um aplicativo mobile? Né? Então, a gente consegue também não empurrar ali exatamente todo o ecossistema. A gente pega ali, olha, esse aqui é a solução ideal para você, vou te capacitar nela, e aí a partir daqui você vai criar aplicações em volta disso, e depois vai escalando, puxando novos conhecimentos. Então, a gente faz isso aqui junto a vocês. Então, ainda nesse Automation Coach, né, os times então serão capacitados em diversas ferramentas da Power Platform para construção de soluções de produtividade e resolução de demandas, onde eles vão ter ali o conhecimento de Power Apps,
né, para a criação de apps completos e responsivos, o Power Automate para workflows agendados e automáticos, sob demandas, RPA, diversas possibilidades aí de automação, o Copilot Studio, né, que é o hype do momento, para a construção do próprio copiloto, né, um bot aí com poder de IA generativa para diversos cenários, e, obviamente, a camada de Microsoft 365, né? Então, a gente sabe que muitos usuários, né, ainda mais pós-pandemia e tudo mais, já conhecem, né, o Microsoft 365, já tem uma familiaridade com o Office 365, mas imagine que você possa dominar ainda mais, né? Imagine que você possa construir soluções que conversa com Teams, que conversa ali com a caixa de e-mail, né, que a pessoa consiga, de fato, agregar valor ali, melhorando os processos do dia a dia. Deixa eu só ver aqui isso no chat. Beleza. Bom, então nessa aceleração, né, com low code e o Citizen Developer, né, que é o desenvolvedor cidadão, a gente pode ter diversos cenários que podem ser resolvidos, né? Então, por aqui, imagina esse exemplo aqui que eu trouxe em tela, né, onde a gente redefine a produtividade. Você tem ali um cenário, por exemplo, vamos pegar aqui recursos humanos, né, que é uma área que tem diversos processos, né, dentro de uma empresa, e a gente quer justamente trazer um valor agregado ali, né? A gente quer economizar tempo, a gente quer economizar custos, a gente quer melhorar a produtividade, né? Então, como que a gente pode ali aumentar a satisfação do RH, aumentar a satisfação dos funcionários, né? A gente sabe que nesse departamento muitas vezes tem aquela dúvida, né? Como que eu peço reembolso? Como que eu solicito férias, né? Como que eu faço ali o lançamento de horas, né? Numa solução, né? No projeto? Como que eu resolvo ali a parte de VR, né? Então você tem uma interação muito grande, né, das pessoas e muitas vezes tem um processo ali que é um pouco complexo, né? Você não tem uma solução necessariamente que trata esse tipo de coisa. Ah, só que eu gostaria de fazer um exercício com vocês, né, para vocês verem um pouco mais na prática de como é bem tranquilo resolver aí, certas dores de negócio, né? Então aqui eu gostaria de chamar o Fabiano Portela, né, onde, né, Fabiano, nós temos aqui um Isso. cenário que seria bem interessante aqui, né, para nossa empresa aqui do caso de uso, onde o pessoal vira e mexe, né, tem algumas dúvidas ali, tem que ficar, busca ali tal pessoa do RH, pergunta para tal pessoa do departamento pessoal, isso aqui tem que ver, não, isso aqui, calma aí, tem que preencher ali tal formulário, né, tem que preencher ali tal papel. Como que a gente poderia, através da Power Platform, né, resolver esse tipo de necessidade? Então, pessoal, bom dia, né? Eu sou da Bisac aqui junto com o Wesley e a gente veio trazer aqui esse momento para vocês, né? Conhecer um pouquinho sobre o Automation Code, tá? E pegando o gancho aí do Wesley, né, em relação a como a gente pode facilitar, né, o dia a dia, né, dos setores, né, referente a seus clientes internos ou externos, né? A gente falou muito do setor de RH, né? E quem nunca teve né, aquele processo moroso, né, aquelas ligações para RH, para saber sobre processos internos, para saber sobre benefícios, né, para pegar informações, né? O pessoal ainda hoje ainda tem muita aquela possibilidade de você ligar internamente para o setor, de chamar um Teams, né? E passar informações, né, que teoricamente já estão na intranet, mas muitas vezes os usuários gostam de perguntar ali, né, fazer o tete-a-tete, digamos assim, né? Então, o que é que a gente poderia, né, fazer aqui para tentar melhorar um pouco, né? Às vezes a gente já tem essas informações, como eu já falei no intranet, mas e se a gente conseguisse, né, colocar essas informações em algum local e a gente conseguisse ali, minimamente criar um bot que respondesse sobre todas as informações, né? Então, minimamente, né, eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre benefícios, né? A gente vai usar aqui a Bizap como exemplo, né? Usando os dados que não são reais, claro, mas para a gente ter um pouco da ideia do poder e de como é simples criar um bot, né? Para resolver esses problemas. Então, o cenário aqui seria o RH, que recebe muitas solicitações perguntando sobre benefícios, né? E muitas vezes a gente aqui não tem que estar disponibilizando um tempo para responder, então, né? Eu trouxe aqui para a tela de vocês, eu estou com o Copilot aberto aqui, né? Então, vou criar um bot rapidamente aqui para vocês, mostrando como que a gente consegue atender essa demanda, tá? Usando arquivos simples, né? Eu tenho um arquivo aqui do Word, aqui eu coloquei alguns benefícios, tá? Um arquivo que todo mundo tem, né? Toda empresa tem, para vocês terem ideia da simplicidade do arquivo, né? Ele
basicamente aqui está listando alguns benefícios, né, com algumas perguntas sobre esses benefícios. Eu coloquei bem poucos dados aqui para poder não demorar muito na indexação, mas vamos lá para a criação do copiloto, tá? Então, basicamente, aqui na tela do Copilot, né, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visualização de vocês. Eu vou pedir para criar um Copilot. Né? Aqui ele tem vários modelinhos pré-prontos, né? Então a gente pode utilizar esses modelos aqui, né? Esses modelos já são os modelos pré-preparados, né? Então basta você só carregar com as informações. Mas a gente já tem uma informação própria, né? A gente vai utilizar um documento próprio aqui, então a gente vai pedir aqui um novo agente. E aqui eu vou colocar basicamente o nome, né? Vou colocar aqui copiloto de benefícios. Opa! De benefícios da Bizarro. Tá? E aqui eu vou colocar uma descrição, né? A descrição dele eu vou só dar um copy e cola aqui. E aqui eu vou dar umas instruções para ele, né? Para o bot entender, né? Como ele vai se comportar, como ele vai se apresentar, né? Aqui eu também posso falar um pouco de como ele deve se comportar, se ele quer usar uma linguagem mais formal, se ele quer usar uma linguagem mais descontraída. Tá? Eu vou colocar aqui só dizendo aqui, ó, você é um agente, né? Vou botar um assistente da Bizap que responde sobre benefícios. Então, benefícios. Beleza. E aqui eu vou colocar para criar o bot, tá? Ele vai criar o agente aqui. Lembrando que as fontes de dados que a gente pode utilizar aqui são de diversos formatos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Então, aqui ele me deu um resumo do meu bot, tá? Aqui eu consigo fazer os testes, né, para esse bot, eu consigo fazer as perguntas de acordo com aqui a gente testar a eficácia desse bot, a gente faz por aqui, né? E aqui eu tenho algumas informações, né, sobre o nome, eu posso alterar essa logo, tá? Consigo fazer alterações aqui desses dados. Aqui, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar o conhecimento, né, a base de dados onde eu quero fazer a consulta, tá? Então, aqui eu posso usar sites externos, ou seja, eu posso apontar um site que já está pronto da intranet, por exemplo. Já tenho uma intranet com todos os meus benefícios listados. Então, eu vou apontar aqui. Não, eu tenho um SharePoint e dentro eu tenho um documento dentro desse SharePoint que tem todos os benefícios. Faço o apontamento aqui também do SharePoint. E a mesma coisa, eu consigo puxar, né, e implantar tabelas personalizadas, se já tiver implantado, né, se você já tiver uma tabela com esses benefícios listados dentro do Dataverse. Eu vou usar o mais simples aqui, né? Eu vou clicar aqui para poder ele escolher o arquivo que eu tenho mostrado para vocês, o arquivo de benefícios, tá? E aqui eu posso colocar uma descrição, né? Vou colocar aqui, ó, benefícios, tá? Exato. E ok, vou pedir para ele adicionar, tá? A partir do momento que eu adiciono, né, o arquivo, o que é que o bot vai fazer, tá? O bot vai começar a fazer a indexação desse arquivo, para ele poder entender como esse arquivo está montado, estruturado, para poder gerar um resultado mais assertivo, tá? Ele vai renderizar aqui os dados, né? Enquanto isso, eu vou mostrar um pouco das funcionalidades do Copilot, tá? Além da base de conhecimentos das bases de conhecimentos que eu adiciono aqui, eu também tenho os tópicos, tá? E esses tópicos, eles são os caminhos por onde eu posso escolher por onde o cliente vai ser levado, né? Então, aqui eu tenho os gatilhos, né? Quando for uma saudação, se eu der um olá, por exemplo, ele já tem uma saudação pronta, né, para te responder. Então, por exemplo, quando eu clico aqui na saudação, né, ele já me tem umas frases de gatilhos, tá? Então, quando eu coloco aqui editar, só para vocês terem ideia rapidamente, eu consigo colocar alguns gatilhos, né? Se eu der um bom dia, se eu der uma boa tarde,
Então, para onde ele vai, né, iniciar o processo, né? Então, como vocês podem ver, eu coloquei um olá aqui, ele estava cadastrado e simplesmente ele me deu uma resposta automática aqui, e assim funcionam os tópicos, tá? Dentro dos tópicos, eu posso também, tem várias ações, né? Eu posso enviar uma mensagem, como foi essa aqui, eu posso fazer uma pergunta, tá? E a partir dessas perguntas eu consigo colocar opções de resposta, entendeu? Então, de acordo com as respostas aqui, eu consigo listar as opções e, de acordo com a resposta, ele tem as condições de comportamento desses copilots, eu também consigo chamar ações, né? Eu consigo chamar alguma ação, eu vou mostrar para vocês mais acima como a gente configura essas ações. Consigo também gerenciar tópicos, eu consigo transferir para um canal de conversa, né, onde um atendente humano vai fazer esse atendimento, eu consigo encaminhar para outros tópicos de acordo com a resposta. Então, tem várias opções aqui, né, que vão aí melhorando essa experiência do usuário, né, a jornada do usuário dentro aqui do Copilot, tá? E aqui eu tenho algumas ações, eu vou sair aqui, tá? E aqui dentro das ações a gente tem uns pontos interessantes, tá? Eu consigo utilizar alguns conectores, né? Então, a depender da resposta que eu tiver lá, eu consigo atualizar uma linha no Excel, eu consigo criar, né? Eu consigo executar um fluxo do Power Automate, tá? Consigo pegar informações que estão na planilha, vamos dizer que eu digito um CPF, então ele vai naquela planilha lá e traz para mim os dados que estão naquela linha lá, baseado no CPF, usando o CPF como uma chave, tá? Eu consigo também aqui adicionar um conector para consumir dados de um API, tá? Posso fazer isso tanto com o Power Automate, criando um conector personalizado, eu consigo pegar informações externas e trazer para dentro do meu bot, tá? Então, eu tenho várias opções de ações aqui, tá? É bem interessante, é bem completo. E também eu consigo fazer o que? As análises aqui, tá? Consigo fazer algumas análises de comportamento, né? Um resumo de como esse bot está se comportando, quantas respostas positivas, né? Quantas a taxa de resolução né, de ponto de satisfação. Então, tem vários números aqui, tá? E também tem os canais. Os canais é onde eu posso fazer a publicação desse bot, tá? E tem alguns conectores premiums aqui, né? Como aplicações móveis, sites personalizados, né? Um site de demonstração também para a gente poder fazer um teste. E a gente também tem um canal aqui do Teams, que é onde a gente vai utilizar hoje para poder fazer a demonstração, tá? Então, além de todo o conhecimento que esse bot traz para a gente, né? A gente tem todas as opções para poder personalizar ainda mais o nosso bot, tá? Então aqui ele está em andamento, tá ainda, ele tá, mas eu já tenho um botzinho já carregado com o dado, eu já sabia que ia demorar um pouco. Os dados são os mesmos, tá? Eu fiz a mesma fonte de dados aqui. Então, basicamente, eu com a base carregada, eu posso fazer algumas perguntas para a gente fazer uns testes aqui, tá? Então, posso simplesmente perguntar se ele consegue, assim, olá, consegue me fornecer uma lista com os principais benefícios em tópicos, tá? Em tópicos sem descrição. Eu quero só que ele me liste os benefícios. Beleza. E aí, baseado naquele documentinho, ele vai trazer para mim a informação, tá? Beleza. Então, aqui ele já trouxe para mim, né? Ele falou sobre os tópicos que eu tenho lá, né? Ele falou sobre plano de saúde, sobre plano odontológico, vale de refeição, idiomas, tá? E aqui eu posso simplesmente tentar refinar. Eu quero saber um pouco mais sobre o plano de saúde, tá? Então, me fale como adicionar um dependente. E aí, o bot vai trazer informação, né, baseado naquele arquivo, né, e dessa forma eu consigo, né, utilizar arquivos de conhecimento para poder trazer essas informações de forma muito simples, né, usando linguagem natural, né, para poder ele estar trazendo as respostas assertivas ali sobre aquele documento. E quando ele não achar, né, algum documento, né, quando ele não achar a resposta, eu consigo aqui dentro do tópico criar uma ramificação, né, para que ele traga lá, para ele, por exemplo, quando se ele não achar, né, eu pedir para ele entrar em contato com o RH ou entrar em contato através de algum e-mail, tá?
Então, vou publicar aqui rapidamente só para vocês verem, né, como é que vai ser o comportamento desse bot dentro do Teams, bem rapidinho aqui. E aí a gente consegue ter esse bot, né, implantado aqui no canal do Teams. Então, a partir do momento que eu publiquei, eu venho aqui no Teams, peço para ele fazer a ativação, ele vai criar um canal lá, e aí a gente vai conseguir usar esse bot dentro do próprio Teams, facilitando aí todo o processo, tá? Beleza, eu vou vir aqui em abrir agente, ele vai solicitar a abertura do meu Teams, vai solicitar a criação do canal, eu vou adicionar. E aqui, em poucos cliques, né, eu já tenho implantado o nosso bot, eu já criei um iconezinho aqui. E se eu pedir para ele falar sobre... Olá, me fale sobre o reembolso idioma. E aí, ele vai, né, me trazer aqui a resposta, né, baseada no documento. Tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, por enquanto, de Copilot. Tá? Bacana, Fabiano. Então, o que nós vimos ali, né, que nós conseguimos instruir, né, os próprios colaboradores a criar um copiloto em poucos cliques, né, até utilizando linguagem natural, onde ele consegue ali tanto reaproveitar a base de conhecimento, né, muitas vezes ali independente de qual que é o tema, né, da empresa. A gente usou aqui recursos humanos para benefícios, mas poderiam ser alguns outros. E também em poucos cliques já publicar, né, reaproveitar essa conversação no WhatsApp, no Teams, né, público interno, Isso. público externo. Então, isso é bem bacana esse ganho, porque imagina se a gente fosse comprar, né, um sistema só para recursos humanos, ou ter que cotar, ou ter que chamar, né, times ali específicos de desenvolvimento, né, times de TI para construir um chatbot. Né? Então, isso é bem bacana aí com o Copilot Studio. Mas a gente tem alguns outros cenários, né, de soluções, né, de necessidades, assim, que seria bacana. Porque, por exemplo, ainda aqui dentro do setor de recursos humanos, muitas vezes não faz sentido a gente comprar um sistema tradicional de venda, de atendimento, de marketing, porque sai um pouco do escopo e justamente por esses pontos, né, de você buscar soluções de mercado, né, para setores específicos, ou eu contratar um time ali especializado, né, em desenvolvimento, eu vou ter um custo alto, eu vou demorar, né, a colocar isso em produção, então são meses ali de planejamento, né, desenvolvimento, fora todos os outros riscos. A Power Platform, né, a camada de low code, ela também pode ajudar a empoderar os nossos colaboradores a criar soluções ali mais de interface, de navegação. Sim. Pensando nesse cenário, né, a gente sabe que a gente, quando está passando por um processo de empoderamento do usuário, quando a gente passa esse conhecimento do Copilot, a gente vai passando esse conhecimento, sempre vem aquela perguntinha: e se, né? Se eu quisesse construir um aplicativo para os meus usuários aqui, Fabiano, eles consultarem os benefícios, solicitar, eu não quero mais que tipo de solicitação por e-mail. Né? Imagina que nesse setor de RH, solicitações por e-mail, a gente sabe que chegam, né, a todo instante, então a gente, muitas vezes a gente não tem aplicações customizadas ali, né, para poder atender as demandas. A gente sabe que existem as aplicações de mercado fechadas, mas às vezes a gente tem um processo que é processo interno, né, e que muitas vezes as aplicações fechadas de mercado não conseguem chegar. Mas e se a gente, se fosse possível, né, a gente conseguir criar uma aplicação também com pouquinhos cliques, né? A gente basicamente, eu não vou dizer nem com cliques, tá? Eu vou dizer se a gente conseguisse criar uma aplicação só com algumas palavras, né? A gente tentando definir aqui, né? Usando o Copilot dentro do Power Apps aqui para poder ajudar a gente a criar essa aplicação, tá? Então eu preparei um promptzinho aqui, bem simples, tá? Para não ter que estar digitando, mas só para vocês entenderem aqui o poder da ferramenta, tá? Então, já que a gente está falando de benefícios, já coloquei aqui, ó, preciso de um aplicativo onde usuários possam solicitar benefícios e consigam consultar o status de suas solicitações. É necessário ter uma tela com todos os benefícios solicitados e uma outra tela apenas com suas próprias solicitações. Então, é uma linguagem natural, um prompt bem simples, tá? E aí, basicamente, aqui eu vou só pedir para o Copilot fazer a mágica dele aqui, né?
e vai me trazer aqui, ele vai começar a ler, né, a entender o que foi pedido e tentar montar uma estrutura básica, né, para que esse aplicativo seja criado. Agora, vai criar de uma forma que vocês vão ficar bem impressionados. Impressionou quando eu comecei a ver também, tá? Então, o que é que ele fez aqui, tá? Ele está me dizendo que ele criou, baseado no que eu pedi, duas tabelas, tá? Então, dentro dessas tabelas aqui, se eu quiser exibir os dados, ele está me dizendo que criou uma tabela de solicitação e uma tabela de benefício, tá? Então, e se eu quiser ver os dados, né? Eu consigo vir aqui em exibir dados, tá? Eu consigo ver quais campos ele já criou para mim. Então, no campo de solicitação, eu tenho a solicitação, eu tenho a data da solicitação, eu tenho o status, eu tenho um benefício, e aqui eu tenho um campo de usuário ID, que podia ser muito bem minha matrícula, né? Então, aqui eu posso fazer edição desse campo, eu posso editar o nome dessa coluna, né? Eu posso adicionar novas colunas, tá? E eu consigo manipular esses dados. Aqui ele escreveu baseado, né, no que eu pedi, tá? Mas a gente pode, inclusive, aqui adicionar novos campos, né? E fazer um trabalho aqui, né, mais voltado para o dia a dia da área solicitante. E aqui eu tenho uma tabelinha de benefícios que segue a mesma direção, né? Só que aqui vocês podem ver que ele tem um relacionamento entre elas. Por quê? Porque quando eu criar um benefício, eu tenho uma tabela para criar os benefícios e nas solicitações eu consigo ver aqueles benefícios que foram criados para que as pessoas façam a solicitação. Tem um relacionamento básico aqui, tá? Então, eu vou simplesmente pedir para salvar e criar aqui o aplicativo, não vou fazer nenhuma alteração, né? Para que vocês vejam aqui o poder da ferramenta, tá? Deixa eu pedir aqui, deu mais um rinrinho. Demora um pouquinho, tá, para criar, porque ele está montando as tabelas, ele está configurando as tabelas, mas para adiantar aqui, eu já tenho também o modelinho pronto, tá? Então, a gente pode revisitar aqui quando ele finalizar. Então, basicamente aqui, ó, ele vai criar essa aplicação aqui, tá? É o modelo que ele criou lá, né? Então, se vocês perceberem, a aplicação ela já está basicamente pronta, né? Aqui em dados, eu consigo ver as tabelas que ele criou no Dataverse, tá? E eu vou dar uma navegadinha aqui só para vocês entenderem como é que a aplicação foi criada, tá? Então, o que é que eu tinha pedido para ele, né? Para ele fazer uma gestão de benefício. Então, aqui, na parte de benefício, eu consigo cadastrar os benefícios, né? Então, aqui eu já tenho alguns benefícios pré-cadastrados, né? Então, eu posso vir aqui simplesmente criar um novo benefício. Eu vou colocar aqui plano de academia, tá? Vou colocar uma breve descrição aqui, plano de academia. Colocar aqui uma breve descrição, tá? Vou salvar aqui. Beleza, né? Ele já está fazendo o save aqui. Ok, ele criou o meu item aqui, tá? Eu posso fazer a edição desse item, tá? Posso fazer a exclusão, né? Já está tudo pronto. Por exemplo, auxílio creche aqui. Se eu quiser vir aqui fazer a exclusão dele, ele me abre uma caixinha, eu consigo fazer a exclusão, ele vai excluir meu item, né? Então, pode ver que é um CRUD completo, a aplicação está pronta, basicamente. E se eu vier aqui na página inicial e vir solicitar o benefício, aquele benefício que eu cadastrei, ele está aqui, porque as tabelas já estão relacionadas. Então, basicamente, se eu vier aqui pedir um novo benefício, né? Então, eu vou colocar aqui plano de academia Fabiana. E aqui eu consigo colocar o status, vou colocar pendente, tá? E aqui eu consigo, né, dizer qual o plano que eu quero, tá? Então, vou colocar uma data de solicitação. E aqui eu vou colocar a minha matrícula, pode ser qualquer uma, né? E aqui eu vou simplesmente criar aqui, e aqui eu tenho todo o poder aqui de edição, né? Então, com um promptzinho pequeno, eu já crio uma aplicação para fazer solicitação de benefício. Então, imagine o poder que a gente tem, né? Claro que a gente consegue fazer uma customização de alto nível nisso aqui, mas você tinha aquele cadastrinho de benefício numa tabela, né? Ou você usava ali minimamente um e-mail para poder fazer as solicitações de forma rápida que a gente já conseguiu, né? Criar aqui uma aplicação
com um nível bem legal. Um outro ponto que eu queria mostrar para vocês também, que eu já ia me esquecendo, é que ela é 100% responsiva, tá? Então, se eu usar aqui, ó, o modelo aqui para iPhone 8, por exemplo, né, ela se adapta a qualquer modelinho aqui, ela já é um aplicativo 100% responsivo, eu usar aqui com um tablet, por exemplo, tá? E ele vai se adaptar aqui de acordo com o dispositivo móvel, tá? Ou não, né? Ou eu posso usar também para aplicações que usam o tamanho de janela. Então é bem completo, né? Com poucos cliques você desenvolver uma aplicação para resolver aquela dorzinha ali que a gente tem no dia a dia. Bacana, Fabiano. Aí, imagina quantas aplicações, né, a gente não consegue colocar em produção numa janela bem tranquila ali de tempo, né? Então, em nenhum momento a gente falou ali de partes técnicas, de conhecimento, de estrutura de dados, de programação, né? Todo um desenvolvimento complexo e a gente pedindo ali, né, pro assistente, olha, eu quero uma tela assim, 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 né, com esses campos, com essa estrutura, ele já tem um ponto de partida ali que com certeza ajuda muito na produtividade, né, e lançar diversas soluções aí para resolver várias áreas, né, dentro da empresa com o Power Apps. Então, Automation Coach é legal que a gente aprende, né, a fazer esse tipo de coisa. E aí, Fabiano, a gente falou um pouco de copiloto, né, de assistente por GPT, falamos um pouco de criar esses tipos de aplicações, né, de interface, com operações de criação, exclusão, né, etc., de dados. E como que eu posso automatizar o meu processo, né? A gente está falando aqui de benefícios, a gente tem uma dor aqui interna que é justamente a parte de aprovações, por exemplo, né? Alguém solicita um benefício, registra um novo benefício, e eu tenho que redigir um e-mail, ou tenho que até na e-mail do responsável, tenho que mandar uma mensagem no Teams, ou tem outros tipos de formalizações. Como que a gente consegue agilizar o processo, automatizar esse tipo de atuação? A gente consegue também aprender isso? Cara, bem legal a pergunta, tá? Quem nunca passou, né, por aquele processo que você pedia você fazia uma solicitação no setor de RH, né? E o pessoal de RH, beleza, me passa um e-mail copiado para o teu chefe, quando ele aprovar, a gente libera o benefício, né? Então, imagina nesse processo, né, a gente ter um processo de automação, né? A gente poder usar o Power Automate, que é uma ferramenta fantástica para fazer esse tipo de automação. Não só automação não só automação de aprovações, né, mas também criar regras de negócio, né, que podem ser disparadas a partir de Power Apps, né, que pode partir a partir de um item que foi criado dentro de uma tabela, né? Quando o item foi criado, eu queria que ele disparasse, né, uma ação, ou simplesmente usar um schedule, né, usar um agendamento ali para aqueles fluxos, para que naquela data ele rodasse, ou para que quando desse meia-noite ele rodasse um processo, disparasse umas mensagens agendadas, né? Então o Power Automate tem todo esse poder, né, de fazer automações, né, e a gente conseguir aqui minimamente alimentar informações, né, e também automatizar processos, tá? Então, já que a gente está na pegada aqui de benefícios, e se eu pudesse criar uma aplicação, né, onde se eu pudesse criar um fluxo onde, quando eu solicitasse um benefício, né, esse benefício fosse para aprovação de um gestor, por exemplo, né? Então, a gente pode fazer isso aqui, tá? A gente também vai utilizar o Copilot para nos ajudar, né? O Copilot ele vai ajudar a gente na criação da base do fluxo. A gente pode usar também, pode criar, dependendo do fluxo, ele pode criar um fluxo de forma inteira, né, completa. Nós vamos usar um prompt aqui simples, baseado no que a gente já tinha lá, né? Então, eu criei aqui um, um, um promptzinho básico, tá? Então, vou só copiar aqui, para a gente não perder tanto tempo. Então, o que é que eu pedi aqui para o Copilot fazer, tá? Eu pedi para ele criar um fluxo de aprovação, né? Cria um fluxo de aprovação que deve ser iniciado após o item ser criado numa tabela do Dataverse. Então, o que é que eu estou pedindo aqui para o Copilot? Estou pedindo para toda vez que ele criar um item, né, lá naquela tabela do Dataverse que eu vou dizer, vou informar para ele, ele dispare um processo de aprovação, tá? Então, eu vou pedir para ele gerar aqui. Então, aqui ele vai me trazer para uma tela onde ele vai gerar, né, onde ele vai gerar, né, os conectores, onde ele vai me dar uma base do que eu estou pedindo para ele, né? E aqui eu consigo ainda fazer ajustes, tá? Então, se não sair do jeito que eu estava imaginando, né? Eu consigo aqui rapidamente, né?
alterar o prompt e ele vai fazer uma melhoria aqui para a gente, tá? Então, o que ele criou aqui para mim? Ele me criou um gatilho, ou seja, esse gatilho é o que vai disparar meu fluxo. Então, o que ele está me dizendo aqui? Quando o item for criado, adicionado ou modificado, ele vai iniciar o fluxo, tá? E aqui ele vai startar um processo de aprovação, né? E, de acordo com a aprovação, se vai ser positiva ou negativa, né? Ele vai aqui fazer um update lá, né? Ele vai atualizar aquela lista. Então, o que é que eu quero fazer aqui? A gente tem um campo status dentro da nossa tabelinha de benefícios. Então, o que eu quero fazer basicamente aqui é, quando o gestor aprovar, ele alterar lá o status aprovado daquele benefício que eu solicitei no aplicativo, ou eu quero simplesmente colocar como rejeitada, tá? Dentro do meu fluxo. Então, aqui ele já me trouxe a base do fluxo, eu vou só avançar. Né? Aqui ele vai me pedir, vai perguntar, ele vai só confirmar as conexões, né, que vão ser utilizadas nos conectores de fluxo. Eu vou pedir aqui para criar rapidamente o fluxo, tá? Então ele já me deu a estrutura prontinha do fluxo. O que é que ele está me dizendo aqui? Fabiano, ó, o teu fluxo está pronto, agora eu preciso que você me informe os parâmetros, né? Me informe qual é a tabela, como é que vai funcionar aqui o processo de aprovação, tá? Eu vou preencher isso aqui rapidinho, tá? Mas eu já tenho esse fluxo pronto, mas eu vou só para vocês terem ideia como é que seria o preenchimento disso aqui. Então, basicamente, o que é que ele está me pedindo aqui? Né? Nos parâmetros aqui do conector do Dataverse. Ele está perguntando qual é o tipo de alteração. Se é criar, se é modificar, se é deletar. Então, a minha intuição aqui é na criação. Tá? Eu quero que quando ele crie o dado, ele dispare o processo de aprovação. E aqui o nome da minha tabela. Quando vocês criaram lá o fluxo, né, quando a gente criou as tabelinhas, né, o aplicativo, ele informou para mim qual seria o nome da minha tabela. E essa tabela ela vai aparecer aqui, tá? Então, como eu sei o nome da tabela, né, porque quando eu estava vendo, o nome da tabela é solicitação de benefício aqui, ó, eu já criei, tá? E aí eu já preenchi os dados, ou seja, quando eu criar e alterar, né, nessa tabela de benefício, ele vai já iniciar o meu fluxo. E aqui eu vou configurar também os parâmetros, que são os parâmetros da aprovação, né? Então, qual o tipo de aprovação, né? Eu quero uma aprovação que, vamos dizer que sejam para 5 gestores, mas o primeiro que me responder, né, eu quero que já valide, eu não preciso esperar por todos. Mas eu também tenho a opção, né, quando eu preciso de aprovação de 3 gestores, ele só vai dar andamento ao fluxo quando os 3 aprovarem. No meu caso aqui, o primeiro que responder já vai resolver, tá? Ele vai preencher aqui, posso criar um título para essa aprovação, eu vou colocar aqui aprovação de benefício, tá? E aqui eu vou colocar para quem vai ser atribuído, tá? Então eu vou atribuir aqui para mim, tá? Para a gente poder fazer um teste. E aqui já está preenchido, tá? Essa parte aqui. Mas eu também tenho a minha condição. Quando é que essa condição, né, ela vai funcionar, né? Então eu tenho dentro do Automate aqui, né? Esse processo ele me gera um resultado, tá? Então aqui, ó, quando eu cliquei aqui nas ações, ele já tem aqui para mim, ó, o resultado da aprovação, tá? Então, se o resultado da aprovação for aprovado, né? Eu vou colocar aqui em inglês, tá? Que é em inglês a ação, approve. Se for aprovado, o que é que ele vai fazer? Né? Ele vai fazer um update na minha lista. E que lista seria essa? A mesma lista que a gente criou aqui o item, né? Então seria a minha tabelinha aqui, desculpa, a lista não, tabela, gente. Aqui seria na minha tabela de solicitações, né, que seria a solicitação de benefício. Deixa eu vir mais aqui embaixo. Aqui eu tenho solicitação de benefício, ó, tá? E aqui ele pede para mim inserir o ID, tá? Toda a tabela, quando a gente cria um Dataverse, cada linha ela tem um ID que é o identificador daquela linha, tá? Então eu vou informar esse identificador, tá? E é esse aqui, ó, unificador, valor, cadê? Identificador único. Deixa eu digitar aqui o nome, solicitação, né? Eu tenho aqui o identificador único, tá? E aqui qual é o campo que eu quero alterar? Se for sim, né? Eu vou colocar aprovada. E aí a minha perna da aprovação está ok. Mas aí eu também tenho que fazer a outra aqui, tá? Que seria a da negativa, né? Se for outro resultado que não for aprovado, eu vou pegar aqui a mesma aprovação da tabela, tá? E Se você puder beleza. mostrar o pronto, Fabiano, executando, acho que seria Beleza, então vamos lá no interessante. pronto. Vamos lá.
Então, eu tenho já um pronto aqui, né? Basicamente, ele já está aqui prontinho, tá? Beleza, tem um fluxo pronto. Eu vou colocar aqui para a gente fazer um teste, tá? Eu vou iniciar o fluxo aqui, né? Vou colocar ele manualmente para a gente poder ver a ação funcionar. E aqui que ele vai me pedir? Ele vai me pedir para eu iniciar o processo. Então, vou lá criar um benefício e a gente vai aguardar aqui a aprovação, tá? Do item, tá? Então, eu vou solicitar aqui um benefício novo e a gente vai aguardar esse e-mail chegar com uma aprovação aqui rapidinho. Vou colocar aqui, ó, plano de saúde Fabiano. Beleza? Vou colocar aqui o status como pendente. O benefício aqui vai ser assistência médica, uma data qualquer aqui, 12. E aqui, ó, uma matrícula qualquer. Vou salvar o item na tabela. E aqui a gente consegue acompanhar a execução do fluxo. Tá? Ele está aguardando a criação do item na tabela. Tá? Ele vai iniciar o fluxo aqui, ó. Já iniciou e agora ele vai enviar o processo de aprovação. Tá? A gente vai aguardar, vai chegar uma notificação para mim aqui, no meu e-mail, né? E a partir dessa notificação eu consigo aprovar ou não, tá? E aí ele vai alterar lá aquele item para aprovado ou para rejeitado de acordo com o que eu determinar aqui, tá? Vamos aguardar só um pouquinho, que é o tempo que a aprovação chega no e-mail, ele notifica, tá? Essa notificação pode ser via Teams também. Vamos aguardar um segundinho aqui que essa notificação vai chegar. Tá, chegou aqui a aprovação, tá? Ele manda um e-mail solicitando a aprovação. Por de cima, desculpa, gente. E aqui ele tem aqui, né, dizendo que qual foi a aprovação, né, solicitado por mim, no caso, né, e aqui eu posso aprovar ou rejeitar. E aqui eu posso aprovar e colocar um comentário, tá? E no andar dos fluxos eu consigo colocar aqui um comentário, e esse comentário pode chegar para a pessoa que fez a solicitação, dizendo que foi aprovado ou foi rejeitado por N atividade, né? Então, aqui eu vou fazer aqui o enviar, né? Ele vai enviar a minha resposta de aprovação, ó, foi aprovada com êxito, o fluxo vai andar aqui, tá? E ele vai alterar lá na tabela, né, a aprovação, tá? Vai colocar lá o item como aprovado. E aí, ó, ele finalizou meu fluxo, né, atualizou a minha linha. Se eu vier aqui na aplicação, vim aqui na minha solicitação de benefício, deixa eu atualizar aqui a base, solicitação Fabiano, ele vai atualizar aqui e vai aparecer o item como aprovada, tá? Vou atualizar aqui. Mas é isso, gente. Basicamente é isso. Ele vai só alterar aqui, né, a aprovação e vai trazer para aprovado, tá? O item. Só carregar um pouquinho. Mas, pessoal, vocês viram aqui que basicamente, né, aqui a gente não, em poucos minutos aqui a gente criou uma aplicação completa, né? A gente criou um Copilot para a gente consultar os benefícios, né? Para a gente entender quais são os benefícios. A gente criou uma aplicação para fazer a solicitação desses benefícios, né? Está aqui como aprovada, né? E também a gente criou um fluxo de aprovação, né? Para que esses benefícios sejam aprovados e os gestores sejam notificados daquela solicitação, tá? Então, é bem legal, né? Então, acho que fica aí para vocês um pensamento bem legal em relação à utilização dessas ferramentas, né, Wesley? É justamente esse ponto, né? A gente pode resolver tanto dores pontuais ali, preciso de um assistente, preciso de uma automação, preciso de uma aplicação, mas também consegue criar algo unificado, né? Que reaproveita esses componentes todos aí em menos de meia hora. A gente fez uma solução de ponta a ponta, né? Dessa jornada. Bem bacana ser instruído a criar isso, né? Imagine na prática ali a gente fazendo. Então, o Portalmente aí bem legal que ele ajuda, né? Nesses diversos conectores, né? Gatilhos prontos para uso, cenários de automação. Então, dando prosseguimento aqui para finalizarmos, os benefícios, né, do Automatic Coach é justamente esse ponto, né? Você criar aplicativos em questão de minutos, de semanas ali, né, de baixo custo, você tem
uma execução, né, uma manutenção aí bem tranquila, você tem automação de processos, você tem melhoria de eficiência, você tem transformação de resultados, né, de negócio, você tem o próprio desenvolvedor cidadão, ou seja, as pessoas que não necessariamente são de TI, criando esses tipos de aplicações, né? Então, de novo, em um momento a gente entrou em detalhes técnicos, não precisava ser uma pessoa super conhecedora ali de assuntos de programação e afins, ela consegue ser capacitada e gerar uma comunidade interna, né, de criação de aplicativos, e você também pode trazer respaldo aí de seguranças, né, e outros pontos aí de governança. E é justamente isso que vale ressaltar, né? A gente criou aqui uma aplicação simples, né, bem tranquila, mas é claro que a plataforma ela também cuida de outros pontos cruciais, né? Então, além dessa questão de treinamento, de você empoderar o pessoal a criar as próprias soluções, a gente também tem que ter essa consultoria para gerenciar, né, a frente de segurança, a frente de privacidade, a frente de conformidade e governança, né? Então, saber ali quem é que está criando, quanto de acesso o pessoal tem, o que que eles estão usando de base de dados, o que que eles estão automatizando, né? Então, é claro que não vai virar uma bagunça que todo mundo cria soluções, porque a gente consegue governar isso, né? Gerenciar e tratar a segurança e conformidade. E aí, para isso, a gente entra no assunto de desenvolver o centro de excelência, né? Então, uma vez que a gente faz essa capacitação do time interno, a gente desenvolve os desenvolvedores cidadãos, né? Criamos ali os desenvolvedores cidadãos, a gente tem esse centro de excelência que é o time que cria os aplicativos, o time que leva, né, essa cultura adiante. E, obviamente, além da questão de segurança, né, de você ter uma estratégia de ambiente, você monitorar, você tem insights ali de o que o pessoal está usando, o que o pessoal está criando, quem é que está fazendo, como que está essa parte aí de políticas, né, de processos, de treinamentos, você cria modelos de soluções, você compartilha as melhores práticas, né, então tem vários pontos a discutir, né, implementar essa ideia aí dentro da organização. Então, a BZAP, ela ajuda nesses dois pontos, né, da jornada, tanto o Automation Coach, mais o Centro de Excelência, para você ter uma jornada aí completa, né, de desenvolvimento e governança de aplicações. E aqui, né, o que vale comentar um pouco com vocês que esse conceito, né, de desenvolvedor cidadão, né, o Citizen Developer, ele é utilizado já no mundo todo, né, esse empoderamento é através do low code, né? Então, por exemplo, a Microsoft tem alguns cases publicados, né, aqui no caso a ZF Group, onde eles têm mais de 160 mil colaboradores e simplesmente eles empoderaram os times internos a desenvolver mais de 25 mil aplicativos, mais de 37 mil usuários ativos só desenvolvendo, né, essas questões. Então, aqui tem até um comentário, né, de uma das lideranças, que o desenvolvimento do cidadão é uma das principais estratégias, né, na adoção da digitalização de TI, e o Power Platform é um facilitador importante dessa estratégia, né? Então, imagina se essa empresa fosse comprar 25 mil sistemas, fosse contratar 40 mil pessoas ali só para criar, né, esses sistemas. Então, você tem um ganho aí muito grande, né, de produtividade, redução de custos, né, e, obviamente, você tem a solução dentro de casa, escalando ali de acordo com a necessidade. A gente tem um outro cenário, né, internacional, onde a empresa aqui de até 10 mil colaboradores, eles habilitaram o time para criar também aplicações, entregaram ali em pouco tempo mais de 30 apps, e não só o app dentro da base Microsoft, mas também integrando outros sistemas, né? Então, por exemplo, o Fabiano nos mostrou ali como utilizar o Power Apps para construir uma solução em poucos passos, e aquele Power Apps pode conversar com o SAP, por exemplo, né? Então, você pode escalar isso, você pode aumentar a complexidade, né, a robustez da sua solução muito tranquilamente, sem conhecimentos técnicos, né? Então, uma das lideranças aqui da empresa disse, né, que a Power Platform permitiu criar aplicativos sob medida que atendem às demandas específicas de cada unidade de negócio, né? Não só aqueles setores tradicionais ali de vendas, atendimento e marketing. E não só internacionalmente, né? Nacionalmente a gente também tem diversos cenários, né? A Globo, por exemplo, né, gigantesca, criou lá um centro de excelência para lidar com alto volume, né? Mais de 2 mil ali aplicativos criados em pouco tempo, pelos colaboradores empoderados após diversas jornadas ali de capacitação em low-code Power Platform, né? Então, a Sabrina Lopes, né, líder de inovação na Globo, comentou aqui que trouxe, né, inteligência, trouxe agilidade, né, diminuiu ali os trabalhos repetitivos, então se empoderou, eles empoderaram, né, os colaboradores a criar as próprias soluções. Então, o pessoal engaja, né, nesse tipo aí de possibilidade, o pessoal se sente até mais confortável, porque ele entende as dores de negócio, ele tem ali os desejos, né, e ele mesmo consegue resolver. Então, isso aí é bem bacana, um case de desenvolvedor cidadão. Então, essa Power Platform, né, e a
questão de modernização já tem alguns números que são incontestáveis, né, basicamente. Né? Então, a gente tem a redução no tempo de desenvolvimento de aplicativos tradicionais, você tem crescimento da receita de primeira linha para uma organização, você tem a maior segurança e visibilidade dos dados, então você tem diversos ganhos em pontos de velocidade, em pontos de desempenho, em pontos de simplicidade, né? Você reduz, você tem uma economia ali de tempo, você tem a redução ali de custos, né? Você tem o ganho de produtividade aí por parte de todos os times. Então, o Automation Coach, né, com o Automation Coach, essa jornada fica muito mais fácil, ela é simplificada, né? Então, você transiciona ali a empresa, você moderniza, você tem essa transformação digital e essa revolução interna do pessoal criar as próprias soluções, passando de ponta a ponta ali, atendendo aí diversos tipos de requisitos e necessidades internas e, por que não, mais para frente, escalar isso para necessidades externas. Então, né, a Power Platform, que tem ali diversas caixinhas, diversas possibilidades de criação de solução, ela é hoje a plataforma mais completa aí do mundo para esses pontos de produtividade, né, desenvolvedor, abrangendo tanto no code, mas também, se necessário, a gente pode trazer camadas de Pro-Code e outros tipos de integração. Ok, pessoal? Ah, então, esse era um pouco do assunto, né, que nós gostaríamos de trazer para vocês, né, essa ideia do low code, essa ideia do empoderamento do time interno, qual que é o ganho que é conhecer um pouco mais a Power Platform, o quanto que dá para fazer com essa camada do low code. E a Bizap, ela quer justamente conhecer um pouco mais, né, sobre vocês, né? Queremos entender o momento do seu negócio para apoiar aí com a melhor estratégia desse processo, solução, né, e adoção do Automation Coach, né? Então, a Bizap, ela pode atuar desde um projeto ali tradicional, né, de compreensão do negócio e entrega, desenvolvimento, né, e sustentação, mas também a gente pode aí ter conversas de fazer um design thinking, né, com vocês, ter ali um processo de conversa com diversas áreas, né, para melhor entendimento da oferta. A gente pode realizar provas de conceitos, outras demonstrações específicas aí para os times, né, avaliação da ferramenta, diagnóstico para saber qual que é o momento que vocês estão, preenchimento de RFPs, né, então tem todo um assessment ali de prazos, custos e tecnologia para ter os requisitos mapeados aí com que a plataforma tem para oferecer, ok? Então, agradeço muito aí a participação de vocês, né? Acho que a gente reforça aqui os nossos próximos eventos, né? Então, quem tiver interesse, a gente vai ter um evento aí bem bacana, falando um pouco mais sobre essa questão de copiloto, um pouco mais sobre inteligência artificial, né, em São Paulo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos aqui disponíveis. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal.